deles consegui convencer os militares de que o cidadão brasileiro jamais ele conseguiria comprar ações. Por que você empresta dinheiro para o governo e não compra grandes projetos? Porque você tem medo, alguém colocou na sua cabeça, não, você vai comprar ações, pelo amor de Deus, né? O cara vai quebrar. Esse cidadão que fala que o cara vai quebrar, ele não sabe, por exemplo, que o Macalabim tem 120 anos, né? Tá certo? Muitos bancos quebraram e a Clabin está aí, a Clabin, a Suzano, enfim, outras empresas. Eu dou a Clabin como exemplo porque ela tem mais de 100 anos, então... tem outros que tem 80, 90, né? Enfim. Bom, eu acho que o mercado de ações no Brasil, ele já tentou decolar. Né? Nós tivemos duas tentativas. A primeira tentativa foi em 1967, em fevereiro de 67, teve um grupo de pessoas, né, que interpretavam que nós tínhamos que ter um mercado de ações robusto, consistente. Então, essas pessoas, elas se preocuparam em tentar criar mecanismos para que esse mercado pudesse surgir. Através do quê? Através de você propiciar a possibilidade do cidadão comprar ações. Ou até seduzi-lo a comprar ações, tá certo? Então, foi criado um decreto chamado Decreto-Lei 157. Esse Decreto-Lei 157, ele previa o quê? Ele previa que parte do imposto de renda que você pagasse, você poderia descontar e comprar ações diretamente. Esse foi o modelo que se propôs para que nós tivéssemos o quê? Que nós dessemos início a uma mentalidade de investimento em ações. Tá certo? Mas, naquela época, existiam banqueiros importantes do país, né? E que tinham uma certa influência junto aos militares. Então, um deles consegui convencer os militares de que o cidadão brasileiro jamais ele conseguiria comprar ações. Era difícil. Ele não tinha conhecimento, não tinha, assim, perfil de comprar ações, né? Não tinha aquele sentimento de comprar ações. Então, a melhor maneira seria o quê? Seria criar um fundo fiscal onde os bancos pudessem administrar. A primeira proposta foi para o vinagre, tá certo? E os fundos, então, o banco começou a receber o dinheiro. Não era o cidadão que administrava, tá entendendo? Então, eu achei aquilo lá uma forma inteligentíssima de você mostrar ao indivíduo que ele tinha que ir pelo mercado de ações, tá certo? Que ele tinha que investir em ações. E, realmente, quando houve audiência pública, o cidadão, ele disse o seguinte, estava explicando, né, os principais motivos. Né? Ele falou, o cidadão vai comprar ação, o governo vai entregar o dinheiro para ele, ele vai comprar uma ação, ele não sabe o que é, ele vai fazer assim. Assim mesmo ele fez, vai fazer assim e comprou uma ação. Aí o que ele vai fazer? Como ele não pode vender durante 5 anos, se não me falha a memória, ele vai colocar na gaveta. O ano seguinte, ele vai fazer a mesma coisa. E assim sucessivamente. Ao termo de 5 anos, ele vai... Bom, eu já posso vender, deixa eu ver essa porcaria quanto vale. Aí ele vai ter um impacto. Porra, vale tudo isso. Entendeu? Então essa seria, da opinião deles, a forma que o cidadão teria de utilizar os recursos de incentivos fiscais para comprar ações e, com isso, adquirir postura de investimento no mercado de ações. Aí depois nós tivemos mais um outro mecanismo. Houve uma época em que o mercado ele ficou fraco, eu já não me lembro qual é o mecanismo, mas você podia comprar ações em bolsa, né, desde que você as retivesse durante, se não me falha a memória, 5 anos, você podia fazer um abatimento no seu imposto de renda. Aí era diferente, você comprava, né, mas aí quem comprou e se beneficiou desse detalhe era só quem conhecia o mercado, né, não foi assim uma coisa tão significativa, tá certo? E uma outra coisa que eu gostaria de falar também, que eu acho importante falar isso que eu vou falar. Em 1989, após a eleição do Collor, né, nós tivemos um contingenciamento, um encurralamento da moeda. Né? O Collor fez o seguinte, ele trocou
o padrão monetário de cruzado para cruzeiro. E o que ele fez? Ele falou, bom, todos os lugares onde tiver um saldo em cruzados serão encurralados. Muito bem. Então, quem tinha dinheiro na poupança, quem tinha letra de câmbio, quem tinha obrigações do Tesouro, na época era ORTN, né? Quem tinha letra do Tesouro, enfim, todos foram contingenciados, menos as ações. Se você tivesse ações, no dia em que ele mudou o padrão monetário, se você tivesse vendido um dia antes, tá certo? Você ia receber em cruzado. Se você vendesse no dia seguinte, você já receberia em cruzeiro. Então, quer dizer, afetou todos, menos as ações. Então, essa questão de dizer que ações não têm segurança é um mito que o banqueiro criou para poder espantar você. Por quê? Porque se você não tem cultura, você vai ser simplesmente e facilmente ludibriado. Eu acho que os dois procedimentos, eles te produzem um ensinamento, tá certo? Um é o ensinamento do aborrecimento e o outro é o ensinamento da alegria, tá certo? Da conquista, né? Eu acho que para o indivíduo, ele